Em nome do Senhor Jesus. Amados, como já declaramos, hoje damos início a uma nova jornada que tem por tema a verdade que liberta. Em João capítulo 8, nos versos 31 e 32, o Senhor Jesus ele declarou aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode dizer amém? Aqui nós entendemos, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, que o conhecimento da palavra e a permanência nela é a verdade que nos traz libertação. Note que o Senhor declara àqueles que nele haviam crido: se vocês permanecerem na minha palavra, então, de fato, então verdadeiramente sois meus discípulos. É preciso entender que para ser salvo, nós precisamos tão somente crer. A palavra do Senhor declara que se de fato cremos, seremos salvos, amém? Mas a palavra ela nos faz entender que para sermos discípulos é preciso permanecer, e permanecer na palavra do Senhor. Mas o Senhor ainda nos faz entender que há uma milha a mais a ser caminhada, e quando nós então passamos a conhecer a verdade pela palavra, então verdadeiramente seremos livres. Aleluia. O profeta Oséias ele declarou que pela falta do conhecimento o povo de Deus padece. Então, amados irmãos, é preciso compreender que sem o conhecimento das Escrituras não haverá uma vida plena, não haverá uma vida abundante, não haverá aquela vida que o Senhor providenciou para nós por meio do seu sacrifício na cruz. Então nós somos chamados pelo Senhor à sua palavra, e nós somos chamados a nela permanecer, e nós somos chamados a prosseguir no conhecimento da sua palavra, e assim nós viveremos a plenitude da vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. A Bíblia é a palavra de Deus, diga amém. Mas nós precisamos compreender essa verdade na sua profundidade. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia comunica a mensagem divina aos nossos corações. Meus amados irmãos, é preciso nós nos apegarmos a essa palavra, entendendo que de fato ela comunica aquilo que está no coração de Deus ao nosso coração. Existem outros meios de revelação da parte de Deus ao ser humano, mas necessariamente não são revelações que nos transformam. E nós precisamos sim percebê-las, notá-las, mas nós precisamos ir àquela palavra que de fato vai trazer uma transformação à nossa vida. Então, por exemplo, nós podemos perceber Deus pela sua obra criada. Nós podemos perceber Deus pela feitura das suas mãos. Nós podemos perceber Deus pela sua criação. Observe comigo o Salmo de número 19. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19 e notemos aquilo que a palavra nos declara. Salmo 19, a palavra diz assim: olha, os céus proclamam ou anunciam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol,
que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. E a palavra do Senhor, ela prossegue declarando essa verdade, que mesmo sem fala, que mesmo sem linguagem, que mesmo sem uma voz, a obra criada, ela aponta para o seu Criador. Você concorda comigo, amém? Então, quando nós notamos a beleza da criação, nós podemos perceber aquele que a fez, aquele que a criou, nós podemos perceber o seu Criador, mas necessariamente, esse é um conhecimento de Deus que não nos muda. Esse é um conhecimento de Deus que não nos transforma, que pode até por algum momento nos tocar, nos constranger, mas que não nos leva a viver a vida plena que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Há também o conhecimento de Deus ou a revelação de Deus pela providência, a providência divina. Lá em Romanos capítulo 8, verso de número 28, se você pode abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 28, a palavra do Senhor, ela diz assim para nós: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Então, queridos, há momentos em nossa vida em que nós experimentaremos dessa providência divina, onde nós seremos tocados por essa providência divina, e então nós experimentaremos essa realidade declarada pelo Senhor, que declara: todas as coisas cooperam para o seu bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas nós logo entenderemos que essa providência é para um momento, essa providência é para uma circunstância, e como nós bem sabemos, todas as coisas passam. E assim como logo recebemos essa providência da parte de Deus, e isso logo passa, nós temos muitas vezes a tendência a não continuar a considerar a revelação de quem Ele é. Nós também podemos perceber a presença de Deus, do seu Criador, do nosso Criador, pela preservação do universo. Lá em Colossenses capítulo 1, o verso de número 17, a palavra do Senhor nos traz um conhecimento extraordinário, e ela diz assim para nós, Colossenses 1, verso 17: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Querido, o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que todas as coisas subsistem, todas as coisas são preservadas nele e por ele. Então, olha, quando nós percebemos a ordem de toda a criação, quando nós percebemos a maneira harmoniosa como todas as coisas elas subsistem, nós podemos sim perceber o nosso Criador. Nós podemos perceber a presença de Deus, aquele que tudo fez, aquele que tudo formou e aquele por meio do qual todas as coisas subsistem. No entanto, esse é um conhecimento, ou essa é uma revelação que necessariamente não nos transforma. Nós podemos também conhecer o Senhor pelos seus milagres. Talvez você já possa ter experimentado um milagre da parte de Deus, ou você possa ter o conhecimento de alguém que experimentou um milagre da parte de Deus, ou mesmo quando nós olhamos para as Escrituras e percebemos pessoas que experimentaram milagres da parte de Deus. E é interessante que alguns se tornaram seus discípulos, alguns começaram a andar com Ele, outros não. Você lembra, por exemplo, daquela cura dos 10 leprosos? E a palavra do Senhor diz: somente um voltou, onde estão os demais? Então eles experimentaram um milagre da parte de Deus, mas esse milagre, ele não fora suficiente para transformar as suas vidas. Você já parou para notar que muitas vezes assim também acontece conosco? Nós oramos, nós esperamos, nós desejamos, e um favor de Deus chega à nossa vida, muda uma realidade, muda uma circunstância, muitas vezes era até algo que era impossível aos nossos olhos, e Deus o fez, mas parece que isso não é suficiente para mudar a nossa vida, para mudar a realidade da nossa vida, e nós então passamos novamente
a não considerar quem Ele é e aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós também podemos experimentar Deus ou o conhecimento da sua revelação por uma comunicação direta. Sabe, queridos, Deus, Ele falou no passado e Ele continua falando no presente. E muitas vezes nós ouvimos a sua voz. Ele fala conosco. E Ele fala conosco de diversas formas. Ele pode falar conosco através de sonho, Ele pode falar conosco através de alguém que Ele queira usar, Ele pode se manifestar, Ele pode se revelar a nós, mas muitas vezes o nosso coração, ele continua endurecido. Nós não permitimos que esse conhecimento, ele venha e molde, ele venha e transforme a nossa vida. A palavra de Deus também nos ensina que nós podemos conhecer a Deus pelo próprio Cristo. Interessante que a palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 1, verso 14, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora note, ainda que possamos conhecer a Deus por meio de Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, é preciso permanecer. Porque até mesmo esse conhecimento, ele não é suficiente para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. E eu falo isso em termos de uma vida abundante e de uma vida plena que o Senhor tem para nós aqui na terra. Amém? Mas existe um tipo de conhecimento que é poderoso em si mesmo para mudar a nossa realidade, para transformar a nossa vida e para nos levar a experimentar tudo o que Deus tem para mim e para você. Eu queria que você pudesse observar comigo essa verdade no Evangelho de João, capítulo 5, o verso 39. Abra aí a sua Bíblia. João, capítulo 5, o verso de número 39. A palavra diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você pode dizer amém? O que o Senhor Jesus Cristo está nos fazendo entender é que as Escrituras, a palavra de Deus, elas testificam, elas testemunham dele mesmo. E é o conhecimento dele que nos traz uma plena libertação, uma vida abundante, uma vida gloriosa. Então, queridos, quando nós nos propomos a lhes trazer uma verdade que liberta, nós queremos trazer a você um conhecimento da parte de Deus que é poderoso e suficiente em si mesmo para lhe fazer abundar em tudo aquilo que o Senhor tem para você. Você pode dizer amém? Então entenda, a partir de hoje nós começamos uma caminhada onde nós vamos trazer pela palavra de Deus muito conhecimento, ainda que de uma forma não tão detalhada, mas um conhecimento para que você possa explorá-lo ainda mais, mas que vai abrir um horizonte para que você possa viver uma vida plena e abundante da parte de Deus, que é a vontade dele para a sua vida, amém? Agora entenda, nós não queremos trazer simplesmente um conhecimento, mas nós queremos trazer uma palavra, que ela possa encontrar um lugar propício no seu coração, e essa palavra, ela venha germinar, ela venha crescer, e ela venha dar o seu fruto, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, amados, nós queremos começar hoje pensando acerca da existência de Deus. A palavra nos fala algo acerca da existência de Deus, mas antes mesmo de nós percebermos aquilo que a palavra nos diz, eu quero que você entenda que existem alguns argumentos para a existência de Deus. Mas eu quero que você já comece a guardar no seu coração aquilo que a Bíblia diz, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Diga amém. Portanto, queridos, a palavra de Deus, ela já coloca em um lugar onde nós precisamos crer, onde nós precisamos ter fé,
onde nós precisamos ter confiança, e aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que confia, é aquele que se entrega, amém? Então, por que é que muitas vezes nós temos tantas dificuldades em viver uma vida cristã que de fato ela seja profunda, bem fundamentada e que ela não seja mudada pelas circunstâncias da nossa vida? Porque nós não temos fé, porque nós não cremos, porque nós não conhecemos, e porque não conhecemos, nós duvidamos. E porque duvidamos, muitas vezes nós acabamos por sucumbir na nossa fé. Então entenda, querido, o que é que vai levar você a viver uma vida plena? É você crer, é você ter conhecimento, é você ter confiança na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então, já começa a guardar essa verdade no seu coração. Creia, tenha confiança, tenha fé, entregue-se a tudo aquilo que a palavra de Deus revela acerca dele para a sua vida. Mas há aqueles que, ao contemplar o universo, a sua perfeição, e por causa da sua perfeição, eles vão entender que existe um Criador. Sabe, existe alguém por trás de toda essa obra criada. Porque não é possível que algo tão perfeito assim tenha simplesmente surgido do nada, tenha surgido do acaso. Mas sabe, queridos, e ainda que nós possamos entender assim também, mas como nós temos declarado, é preciso ir além. Sabe, aqueles que acreditam nessa forma de conhecimento de Deus ou da existência de Deus, que até chamam essa visão de uma visão cosmológica, eles declaram: Deus é a causa de todas as coisas, mas isso não é suficiente para mudar a minha vida, isso não é suficiente para transformar a minha vida, isso não é suficiente para, sabe, me levar a viver uma vida plena. Então, nós podemos sim perceber e entender, existe alguém por trás de toda essa obra criada, e nós entendemos que Ele é Deus, mas precisamos ir além. Há também aqueles que têm uma visão teológica acerca da criação de Deus, e de uma forma bem simples, eu quero trazer para você que essa visão, ela se atém ao propósito de toda a criação, ou seja, todas as coisas foram criadas para um fim, todas as coisas foram criadas para um propósito. Perceba que esse é um tipo de visão que ela já vai além de uma mera contemplação ou uma constatação de que Deus existe. Então ela já nos coloca no lugar a entender assim: olha, todas as coisas foram criadas por Ele e há um propósito em todas as coisas. Então isso já aponta ou sinaliza algo para nós. Mas entender isso ainda não nos é suficiente. Sim, Deus nos planejou para um propósito, mas que propósito é esse? Por qual razão você está aqui? Por qual razão você veio à existência? Você já parou para pensar no sentido da sua vida? Que existe uma razão de ser, existe um motivo pelo qual você vive, um motivo pelo qual o fôlego de Deus ele sopra sobre você. Existe uma razão. Ainda também a visão, aquela que ela se dá a partir do homem. E aqueles que transitam por essa visão, eles entendem assim: olha, um homem é um ser moral, ele é um ser intelectual, portanto, deve existir um ser criador semelhante a ele. Essa visão é chamada de uma visão antropológica, no sentido de que ela procede a partir do homem, e de fato, olha, o homem ele é um ser extraordinário. Eu fico por vezes a pensar na capacidade humana, sabe, o homem ele é extremamente inteligente. Às vezes nós ficamos talvez assim perplexos pela criação do homem, aquilo que o homem é capaz de fazer, e nós muitas vezes ficamos mais perplexos por aquilo que ele faz do que por aquilo que de fato, por quem ele é que o levou a fazer aquilo. Mas o homem é esse ser extraordinário. E às vezes nessa visão as pessoas vão dizer assim: existe
uma mente semelhante. Existe um ser extraordinário que nos permite ser assim como nós somos. Mas essa visão, ela também não nos transforma. Há ainda um outro tipo de visão, que aquilo que é chamado pelos estudiosos de a visão ontológica. Essa é a visão que declara que o homem, ele tem a ideia de um ser perfeito dentro de si, ele tem a ideia, essa ideia incutida dentro de si da perfeição, da busca pela perfeição, e isso só pode ser originado a partir de um ser que é perfeito. Eu quero que você, eu estou trazendo esses conceitos para você, para que você entenda o seguinte: muitas vezes esse é o tipo de conhecimento que nós temos de Deus. É um conhecimento que revela Deus, mas que necessariamente não nos transforma. Então, perceba, queridos, certamente quando nós observamos toda a obra criada, nós de fato pensamos: existe um Deus. Mas isso não traz um sentido para a sua vida. Quando nós observamos a vida e atinamos, não, há um propósito na minha vida. Há um propósito para a minha vida, mas isso necessariamente não te coloca nesse propósito. E muitas vezes é assim que nós vamos vivendo a nossa vida. Muitas vezes nós simplesmente olhamos para nós e usufruímos de toda a inteligência com a qual fomos dotados pelo Senhor, mas você vai perceber que muitas vezes até isso é colocado para o mal e não para o bem. Ou nós temos a ideia de um Deus que é perfeito, mas que isso não muda, não transforma a minha vida. Então, de fato, o que é que pode mudar a minha vida? O que é que pode dar um sentido? O que é que pode me colocar a viver uma vida plena? O Senhor Jesus declarou para aqueles que haviam crido nele. Então o Senhor Jesus declara para mim e para você: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Querido, entenda, o Senhor está nos chamando não simplesmente para sermos salvos, mas Ele está nos chamando para andar com Ele, para aprender dEle. E Ele declara: então vocês, nessa caminhada, vocês vão ter conhecimento da verdade, e essa verdade, ela vai trazer libertação para as vossas vidas. Libertação de quê? De tudo o que lhe prende, de tudo o que lhe impede de desfrutar a vida plena que Ele tem para você. Você já parou para notar que às vezes nós temos até uma ideia daquilo que Deus tem para nós, mas nós não conseguimos viver essa realidade? Porque o Senhor está dizendo, quando Ele está dizendo: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra em vós, o Senhor está dizendo: não é pela vossa força, é uma caminhada, vocês precisam estar comigo. Então, os autores bíblicos, eles não apenas pressupõem a existência de Deus, mas eles defendem essa existência de Deus, e eles nos fazem conhecer a Deus a partir daquilo que nós chamamos de os atributos de Deus. Diga amém. O que é um atributo? Um atributo é uma propriedade que ela é intrínseca ao sujeito, ou seja, você distingue alguém pelo seu atributo, ou você identifica alguém pelo seu atributo. Então vamos entender isso de uma forma prática, amém? E aí eu quero que você comece então a tomar todo esse conhecimento que nós agora passamos a compartilhar com você, mas para você trazer isso como uma propriedade para a sua vida, você se apropriar dessa verdade e você viver essa verdade que vai lhe levar a viver uma vida plena, amém? Primeira dela, diga comigo: Deus é simples. Ah, querido, isso é, por demais assim, estarrecedor. Porque olha, quem é Deus? Como definir Deus? Sabe, nós não temos palavras para poder mensurar quem Ele é. Mas sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que Deus é simples.
E quando nós falamos da simplicidade de Deus, nós estamos declarando que apesar de ser quem Ele é, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que era e aquele que há de ser, aquele que é hoje, e tudo mais que você possa pensar acerca de Deus, Ele não é complexo no sentido de que Ele se revela de uma maneira que todos podem conhecê-lo. Amém? Querido, desde a pequena criança até mesmo aquele mais idoso, Deus, Ele se revela de uma forma simples. Ele se permite conhecer. Tudo o que Deus quer é que eu e você possamos estar na presença dEle. Então Deus é simples. Ele pode ser conhecido por qualquer um. Guarde essa verdade no seu coração, porque às vezes a nossa vida ela é tão complexa, às vezes a nossa vida ela é tão conturbada e nós não percebemos a simplicidade de um Deus que está sempre perto de nós. Queridos, nós percebemos pelo nosso Senhor Jesus Cristo que a palavra vai declarar que a expressão exata de quem Deus é, que na sua simplicidade Ele estava presente com todos. Sabe, Ele sentava com aqueles que ninguém queria sentar, Ele comia com aqueles que ninguém queria comer, aqueles que eram marginalizados, Ele se fazia um com eles, porque Deus, Ele veio para mostrar-se, revelar-se a cada um de nós. Então, primeira coisa que você precisa entender é, Deus é simples, ou seja, Ele é um com você. Você pode dizer amém? Porque às vezes o diabo, ele vai querer tumultuar o conhecimento dessa verdade, para que você não entenda, para que você não perceba e para que você não seja um com Ele. Mas Deus é simples, Deus se revela a você, Ele se torna um com você. Uma outra verdade a respeito de Deus, e a palavra nos ensina, é que Deus, Ele é um. Diga amém. A palavra do Senhor vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 6, o verso número 4, assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você pode dizer amém? Ele é único, não há outro, não há outro. E aí você pode dizer assim, sabe, não há nada de extraordinário nessa verdade. Você pode dizer assim, o que há de mais numa verdade como essa? Mas novamente eu lhe digo, você precisa não somente entender com a razão, mas entender também com o coração. Porque quando as coisas começam a se tornar difíceis, nós temos a tendência de procurar outros deuses. Nós temos a tendência em buscar auxílio em outros deuses. E a palavra do Senhor está dizendo, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, não há outro. Amém? Então, querido, comece a entender, esse Deus que é simples, Ele é único. É a Ele que nós devemos recorrer, é a Ele a quem nós devemos buscar, é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos depositar toda a nossa vida. Aleluia! Toda a nossa vida. Então comece a se apropriar disso. Não, Ele é simples, Ele está comigo, Ele se revela a mim, e Ele é o único, não há outro a quem eu possa recorrer, não há outro a quem eu possa buscar, porque somente Ele é Deus, somente Ele é Deus. E olha uma outra verdade que a palavra declara acerca de Deus, a sua infinitude. O que é que isso significa? Deus, Ele não tem término, Deus, Ele não é finito. Você pode dizer amém? Então comece a entender como é que isso se aplica de uma forma prática na sua vida. Não há limites para Deus, amém? Todas as coisas lhe são possíveis. A palavra diz, olha, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Não há impossibilidades, porque Ele é infinito, Ele não tem começo, mas Ele também não tem término, Ele simplesmente é. Agora entenda, esse que é, Ele é simples, Ele se revela a você, Ele está com você, e Ele é único, você não precisa recorrer a outro.
E é isso, queridos, que vai nos trazer uma vida plena e uma vida abundante, amém? Vamos observar essa verdade em 1 Reis, capítulo 8, verso 27. 1 Reis, capítulo 8, verso de número 27. A palavra do Senhor diz assim: mas será que de fato poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Aleluia. Querido, hoje você tem a compreensão da palavra e você sabe que o Espírito de Deus habita em nós, amém? Nós somos templo, nós somos morada. E aqui nós entendemos que até então não havia o conhecimento dessa verdade. E aqui nós estamos diante de uma realidade onde Salomão está preparando um templo para Deus. E aí o próprio Deus se revela e declara, pela palavra do profeta, dizendo assim: será que haveria algum lugar que pudesse contê-lo? Ele está dizendo assim: olha, absolutamente nada poderia contê-lo. Olha, os céus dos céus não podem contê-lo, muito menos esse templo que eu edifiquei. Mas então por que Deus edifica um templo? Porque Ele é simples, porque Ele quer estar com você, porque Ele lhe chama à sua presença, e porque Ele é único, e porque não há outro. Então Ele que é infinito, querido, entenda, essa é uma verdade para trazer libertação para a sua vida. Aquele que é infinito, aquele que está sobre todas as coisas, que os céus dos céus não podem contê-lo. Hoje nós temos a plena compreensão revelada pela palavra: Ele habita em você. Portanto, entenda, não existe absolutamente nada que seja maior do que a glória dele na sua vida. Diga amém. Aleluia. Ele não somente é simples, Ele não somente é Ele não somente é infinito, mas Ele também é eterno. Aleluia. Aleluia. Querido, Deus não está sujeito ao decorrer do tempo. E se nós começarmos a entender a profundidade dessa revelação, a nossa vida ela é mudada, ela é transformada, porque nós somos presos pelo tempo. E você bem sabe que existe um tempo dentro do tempo. Vamos tomar como exemplo essa grande catástrofe que nós acabamos de orar aqui, que aconteceu lá no Líbano. Esse é um tempo dentro do tempo. Esse é um tempo que marca de uma forma única a vida de todos aqueles que estão passando por esse momento. Você concorda comigo? Não há como passar por uma situação como essa aqueles que não perderam a sua vida e não ser marcado por ela. Mas quando coisas assim acontecem na nossa vida, mas nós entendemos que Ele é simples, que Ele está comigo, que Ele é único na minha vida, que Ele não me falta, que Ele é infinito, ou seja, Ele é maior do que a própria catástrofe. E sabe, querido, que Ele é eterno, ou seja, passado, presente e futuro são igualmente vividos por Ele. Ainda que uma realidade como essa me afete, ela não me paralisa. É por isso que nós precisamos entender o chamado de Jesus para nós. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra em vocês, então vocês serão meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Uma outra verdade ou atributo acerca de Deus, a Bíblia nos diz que Ele é imutável, é a imutabilidade de Deus. Deus não muda e não pode ser mudado, amém? Querido, a nossa vida muda, as circunstâncias elas são transitórias, mas a palavra de Deus está dizendo: Deus é.
E esse Deus que é, Ele é simples e revela o seu coração para você. Esse Deus que é, Ele está com você e em você. Ele é um único Deus e Ele não tem término, Ele não é finito, Ele é eterno, Ele não muda e Ele não pode ser mudado, e Ele está a seu favor, diga amém. Então entenda, seja qual for a circunstância que você possa enfrentar, Ele está com você. Você precisa entender essa verdade. Então vamos mais além. A palavra de Deus nos ensina que esse Deus que é tudo isso que nós acabamos de declarar, Ele também é onipresente. Diga aleluia. O que é que isso significa? Deus está em todo lugar. Como assim, pastor, em todo lugar? Em todo o lugar. Sabe aquela agonia da sua alma? Aquela aflição na sua alma, o medo, o pavor, a incerteza, as opressões. Você não está só, diga amém. Ele é onipresente. Ele está com você. É por isso que nós precisamos entender quem Ele é. Porque quando nós vivemos a nossa vida, queridos, simplesmente por sentimentos, simplesmente por emoções, vai haver momentos em que as nossas emoções ou os nossos sentimentos, eles serão contra nós. Então nós vamos temer, nós vamos nos apavorar, nós vamos, sentir dor, nós vamos sentir agonia, nós vamos sentir aflição, mas quando nós entendemos pela palavra que Ele é onipresente, que Ele está em todo lugar, logo em toda circunstância Ele está comigo, amém? Por isso a palavra diz, olha, pelo que temeremos? Ele está conosco, Ele habita em todo o lugar. E ainda mais quando entendemos que nós somos templo e morada do seu Espírito. Lá no Salmo 139 a palavra diz, para onde, Senhor, fugirei da tua presença? Em todo lugar que vou, o Senhor ali está. E ele vai dizer assim, olha, se eu for ao mais profundo abismo, lá o Senhor também está, diga aleluia. Seja qual for o abismo, seja qual for a aflição, seja qual for a dor da sua alma, o Senhor está com você, Ele não lhe desampara, Ele é presente na sua vida. Agora a palavra diz, aquele que se aproxima de Deus, precisa crer, precisa ter confiança, precisa ter uma entrega, de dizer, Senhor, tudo está quebrando ao meu lado, tudo me é contrário, mas a tua palavra me diz que em todo lugar o Senhor está comigo, e é nessa palavra que eu hei de confiar. Aleluia. Sabe, é um entendimento assim de Deus que muda e transforma a nossa vida. Você sabe que nós vivemos a era da tecnologia, tudo é motivo para um flash, tudo é motivo para uma postagem, até o pastor está entrando nessa onda, né? Alguns até brincam, o pastor agora está blogueirinho. Mas eu estava pensando comigo, você sabe que existem lugares onde a palavra do Senhor, ela é proibida de ser pregada? Certamente que sim. Em lugares assim, você não pode, se você é cristão, demonstrar a sua fé, porque você correria sérios riscos. E Deus, Ele tem chamado pessoas para deixar tudo e ir para um lugar como esses. E num lugar como esse, você não pode postar. Num lugar como esse, você não pode compartilhar. Num lugar como esse, você não pode tirar a sua selfie. Num lugar como esse, você não pode compartilhar abertamente da sua fé. Aparentemente, são pessoas que se anulam. Mas a palavra de Deus vai dizer que esses são aqueles que verdadeiramente encontraram a vida. Porque Jesus disse, aqueles que deixarem tudo por amor a mim, esses de fato são aqueles que estão encontrando a verdadeira vida.
Então é o conhecimento de que Deus, Ele é onipresente, Deus está comigo, amém? A palavra de Deus também vai dizer que Deus, Ele é soberano. Sabe o que é ser soberano? Ele é o governante supremo de todo o universo. É como o pastor Paulo diz sempre, Deus, Ele faz do jeito que quer, quando quer, da maneira que quer, porque Ele é e nada pode impedir os seus planos. Então entenda, Ele está com você. O Senhor soberano, aquele que pode todas as coisas, e aquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, Ele está a seu favor, diga amém. Então perceba, queridos, aqui, olha aqui, esses atributos de Deus que revelam quem Ele é, que revelam a sua natureza, e entendamos, Ele é infinitamente mais do que tudo isso. Essas são verdades que me transformam. Essas são verdades que mudam a minha vida. A palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele também é onisciente. O que é que isso significa? Deus, Ele conhece todas as coisas, reais e possíveis. Ele conhece aquilo que está acontecendo hoje, mas Ele também sabe aquilo que acontecerá amanhã. A Bíblia diz que Ele conhece tudo, do começo ao fim, do fim ao começo. Ele simplesmente sabe, Ele conhece todas as coisas, amém? Vai ter um tempo aqui que nós vamos falar sobre o diabo, mas só um parêntese. Ele não conhece todas as coisas. Ele não sabe, por exemplo, aquilo que nesse momento se passa na sua mente e no seu coração. Porque o diabo é limitado, amém? O diabo tem limites e o diabo tem o seu fim. E esse fim já foi preparado pelo Senhor para ele e os seus anjos. Mas o Senhor não, o Senhor, Ele conhece todas as coisas, o Senhor, Ele está presente em todos os lugares. Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas aflições, Ele conhece os seus temores, mas Ele não somente conhece, Ele não somente é onisciente, mas Ele é onipresente, ou seja, aquele que conhece, Ele é presente, Ele está com você, amém? E a palavra de Deus ainda nos faz entender que Ele não somente é aquele que conhece e aquele que está presente, mas Ele é aquele que é onipotente, amém? Ou seja, Ele é aquele que pode todas as coisas, Ele possui todo o poder. Querido, essa é uma verdade que ela vai moldar a minha vida. Então perceba, aquilo que o Senhor Jesus disse assim, olha, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, e você também vencerá. Então, por que é que eu posso me apropriar dessa verdade de que eu vou vencer? Porque apesar dele ser quem ele é, tão glorioso, infinito, incomparável, e nós não temos uma palavra ou qualquer outra palavra para defini-lo. Ele é simples, Ele se revela a mim, Ele é um comigo, Ele é infinito, Ele é eterno, imutável, Ele está presente, Ele conhece todas as coisas e Ele tem todo o poder na minha vida. E Ele pode mudar toda e qualquer circunstância, amém? Mas lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. É uma caminhada. Porque às vezes nós queremos simplesmente o favor de Deus. Mas o Senhor está dizendo, se você estiver comigo, se você permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em você, então você será meu discípulo. Então você vai caminhar comigo, você vai ter conhecimento da verdade, e a verdade vai mudar a sua vida, aleluia. Então, confirmando ainda essa verdade acerca desse atributo da onipotência de Deus, veja o que nos diz a Bíblia em Apocalipse 19, o verso de número 6. A palavra diz assim: então ouvi o que parecia ser uma voz de grande multidão, como a voz de muitas águas e como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você pode dizer amém?
Querida, a palavra está dizendo Ele reina, a palavra está dizendo Ele governa, a palavra está dizendo é Ele quem manda, é Ele quem faz, é Ele quem dá a direção, é Ele quem dá o comando. Você está bem assegurado, você pode dizer amém? Porque aquele que reina é aquele que tem guardado sua vida. Ele é todo poderoso. Mas sabe o que é tão extraordinário de tudo isso? A palavra diz: Deus é amor. Deus é amor. E a maior expressão de amor que nós conhecemos é o fato dele ter dado Jesus por nós. Sabe, não há bondade em nós. Às vezes nós nos achamos até legais, mas você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. E se somos um pouco melhorados, é por causa da graça dele na nossa vida. Mas a Bíblia diz assim: Deus é amor. Ele deu Jesus por você, querido. Ele deu Jesus por mim. E é interessante, é um texto que me fascina, quando ele diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos: se ele nos deu o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Por amor. E o amor de Deus não há outro como ele, porque nós amamos por interesse. Nós amamos por aquilo que podemos receber, nós damos pensando em troca, a verdade seja dita. Mas o que eu e você poderíamos dar a Deus? E a palavra está dizendo, ele simplesmente nos amou e ele nos deu o seu Filho, amém? Deus é amor, Deus ama você. Deus ama você. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos esses atributos, eles sejam não somente conhecidos, mas experimentados por você, por mim. Mas a palavra de Deus também declara que Deus é a verdade. Diga amém. Nele está toda a concordância e coerência com tudo o que Ele é. Deus é a verdade, não a outra. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Todo engano procede do diabo. A Bíblia vai declarar que ele é o pai da mentira. Portanto, toda obra de mentira, ela procede do diabo e ela é uma obra maligna nas nossas vidas. Mas em contrapartida, a palavra está dizendo: Deus é a verdade. E o conhecimento de Deus é a verdade que nos liberta. Então, do que é que você precisa ser livre? Do que é que eu preciso ser livre? Eu preciso ser livre não é daquilo que me afronta. Eu preciso ser livre não é daquilo que me oprime. Eu preciso ser livre não é daquilo que me escraviza. Eu preciso ser livre da ignorância. Eu preciso conhecer quem Deus é, porque quando eu conheço quem Deus é e Deus é a verdade, logo não haverá mais espaço para a mentira. Então eu sou livre. É por isso que eu e você precisamos amar a palavra e viver por ela e viver nela. Então a verdade que liberta é Deus na sua vida, amém? É Deus tomando o seu lugar na minha vida e na sua vida. A Bíblia também nos fala que Deus, Ele é liberdade, aleluia. Entenda, a liberdade não está em você ser livre do vício, a liberdade não está em você ser livre do pecado, a liberdade não está em você ser livre dos demônios, a liberdade está em você estar nele, amém? Então esse é o grande problema das nossas vidas, porque muitas vezes você quer ser livre do vício, você quer ser livre da escravidão, você quer deixar de ser atormentado, sabe, pelos demônios ou qualquer outro tipo de coisa, mas na verdade o que você precisa é estar em Cristo. É por isso que ele disse: aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
E a palavra diz: se você é uma nova criatura, todas as coisas foram feitas nova. Eis que tudo se passou, tudo foi mudado, tudo foi transformado. Então, novamente, perceba qual é o chamado da parte de Deus para a nossa vida: venha a mim, assim diz o Senhor. Ele diz na sua palavra: filho, você está cansado, você está sobrecarregado, venha a mim e eu vos aliviarei. Perceba, ele não está dizendo eu tenho alívio para você, ele está dizendo eu sou o alívio na sua vida. Mas muitas vezes nós queremos apenas simplesmente, um respirar melhor diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. O que Jesus está dizendo é: mesmo vivendo tudo que você está vivendo, se você vier a mim, você vai encontrar o alívio. E às vezes o que nós queremos é somente uma circunstância mudada. Mas o Senhor está dizendo através da sua palavra: mesmo que circunstância alguma mude, se você vier a mim, você tem alívio. Porque, querido, entenda, existirão circunstâncias que elas virão na nossa vida, parecem nos ser contrárias, mas elas vão nos moldar, elas vão nos transformar. Mas a verdadeira liberdade está em Deus. Deus é a liberdade está nele, amém? A palavra de Deus também ensina: Deus é santo, aleluia. Deus é santo, Ele é santo. Sabe, é tão complexo entendermos isso. Nós não conseguimos medir em nossa mente, porque a nossa mente ela já é contaminada pelo pecado. Como é ser santo? Sabe, a Bíblia diz, e eu creio, que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Eu creio, mas eu não entendo. Como é possível? E eu não entendo por uma mente caída, mas por uma mente iluminada, eu entendo que Ele é santo. E sabe o que é interessante? Foi Jesus quem disse: seja santo, porque Ele é santo. Aleluia. Então, santidade, como nós comumente entendemos, que é não cometer pecados, na verdade é tão somente a consequência de uma verdadeira santidade. E o que é a verdadeira santidade à luz da palavra? Santidade é separação. Nós fomos chamados, nós fomos separados. E uma vez que somos separados, como consequência, nós não vivemos mais uma vida de pecado. Mas muitas vezes nós queremos nos abster logo de uma vida do pecado para então ser separado. E isso nunca acontecerá. Você já parou para notar, talvez até um dia você já tenha dito assim: não, eu vou me consertar, e quando eu me consertar, então eu irei. Você vem, e você vai sendo santo. Você vai sendo limpo. Amém? Então nós precisamos entender, querido, que santidade é separação. E então, santidade é pureza. Então esses são alguns atributos que nós percebemos na palavra do Senhor, acerca de quem Deus é. Então, qual é o grande desafio da minha vida e da sua vida? Para que nós venhamos ter uma vida plena e uma vida abundante. É nós entendermos quem Deus é e tornarmos essa realidade a realidade da nossa vida. Amém? Então nós somos chamados a estar na presença do Senhor. O Senhor nos chamou a uma verdade que liberta. Então, quando você estiver diante daquelas situações da sua vida que muitas vezes querem fazer você parar, muitas vezes querem fazer você desistir, muitas vezes trazem aflição, agonia para a sua alma, lembre-se, Deus é simples, Ele se revela a você. Você pode experimentar Deus na mais profunda agonia da sua alma. Ele é único, só Ele é.
não recorra a qualquer outro. Você precisa crer nisso, e você precisa confiar nisso, e você precisa se entregar a isso. E Ele não tem término, Ele não é finito, Ele é eterno. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ele não muda, a sua palavra se cumpre. A sua palavra se cumpre na sua vida, a sua palavra se cumpre em todas as circunstâncias da sua vida. Você nunca estará só. Ele sempre estará com você, porque Ele é onipresente. Ele governa a sua vida, creia nisso. Ainda que possa parecer que tudo está errado, Ele governa a sua vida. Então entregue-se ao governo de Deus. Ele conhece você como ninguém. Ele conhece os pensamentos, Ele conhece os sentimentos, Ele conhece as emoções, e Ele é onipotente. Ele tem todo o poder para mudar, todo o poder para transformar. E Ele é amor. Ele derrama o seu amor sobre a sua vida. Ele é a verdade, Ele é a liberdade, Ele é santo. Você pode dizer amém? Aleluia. Então eu quero convidar você a ficar de pé no nome de Jesus, e eu quero orar com você.